Hoje a nossa conversa vai ser sobre comunicação. A comunicação como é difícil, né? Como todo mundo quer ser ouvido e como as pessoas não querem ouvir os outros. E por não ouvir as pessoas, os demais têm dificuldade de entender o que elas querem e a comunicação vai por água abaixo. A comunicação, ela é feita basicamente de palavras, do jeito que se diz as palavras, o tom de voz que usamos e do gestual, de como nosso corpo se comporta, como agimos na hora de uma comunicação. Basicamente esses três fatores é que nos guiam em busca de uma compreensão melhor do que queremos passar para as pessoas. As palavras são extremamente importantes. Evidentemente que você deve escolhê-las com cuidado, que, como já disseram os chineses, as palavras são como flechas, que depois de disparadas é impossível segurá-las. As pessoas têm que pensar um pouco como dizer as coisas também, além de dizer as palavras certas, da forma como dizemos as palavras. E a própria postura, ela tem que estar alinhada com o discurso. As palavras, como dizem alguns autores, elas são importantes, mas não tão importantes quanto o tom de voz e quanto o gestual. As palavras, elas são como sal na comida. O sal é extremamente importante, mas na quantidade certa. Se falarmos muito, acabamos nos atrapalhando. Por isso, ao se comunicar, busque falar poucas palavras, mas as palavras adequadas. As palavras bem pensadas, bem colocadas. Depois de escolher as palavras, você tem que verificar como dizer as palavras que você vai dizer. O tom de voz, né? A sua inflexão tonal. Como é que eu vou me dirigir à pessoa para cumprimentá-la se eu tenho um tom desanimado na minha voz? Então, se eu vou dizer muito bem, parabéns, tal, eu tenho que dizer de fato, de coração, tal, colocar isso no tom de voz, dizer muito bem, parabéns, excelente trabalho. Ou se você quer passar algum pesar, tal, e você, tem gente que parece que vai pedir, vai dar os parabéns à pessoa quando quer dar os pêsames. É muito interessante como isso acontece no dia a dia, né? Então, quando você vai dizer uma coisa triste, tal, um pesar qualquer, coloque na sua voz também um tom de voz adequado para as palavras que você está dizendo, porque isso vai pesar muito na sua capacidade de se comunicar adequadamente. Mas os principais autores da comunicação, os estudiosos, os pesquisadores da comunicação dizem que a voz, tom de voz é importante e as palavras são importantes, mas de fato nada supera o gestual. Sua postura. Quando você diz muito bem, parabéns, isso tem uma força. Quando você diz muito bem, parabéns, o seu gestual está alinhado com o que você está dizendo. E quando você quer dar atenção a uma pessoa, volte o seu corpo na direção a ela. Volte os seus pés na direção dessa pessoa. Porque a sua expressão corporal estará dizendo de uma forma muito clara: a minha atenção está voltada para você. Procure se comunicar cada vez mais. A sua vida, os seus anseios, os seus propósitos devem chegar ao outro, mas da forma adequada. Palavras, tom de voz e gestual. Boa sorte!